qualquer forma, o empresário suspeito de planejar um atentado à bomba em Brasília está em prisão preventiva. Em depoimento, George Washington de Oliveira Souza revelou o plano de armar pelo menos 2 outros explosivos na capital federal. O Bruno Pinheiro vai voltar a conversar com a gente, é isso? Ele vai trazer as atualizações sobre o caso. Oi, Bruno, de novo. Conta pra gente o que está acontecendo, como que ficou essa investigação. Uma história que tem chamado a atenção aqui na capital federal, na verdade, sobre esta segurança, né, dessa reta final, a chegada do governo eleito, que vai assumir já no final de semana, na chegada do ano novo, e aí de repente encontra esse armamento. Segundo esse empresário, é um gerente, ele é um comerciante. Durante uma entrevista na Polícia Civil, ele foi interrogado, confessou ali o investimento de aproximadamente R$160 mil. Ele investiu para conseguir esse armamento, todo esse material explosivo. E durante uma audiência de custódia, que foi em vídeo, na verdade, nós tivemos acesso a essas informações. Ele contou, explanou à juíza que estava de plantão, ao seu advogado, a quem estava nessa audiência de custódia, às autoridades, qual era o planejamento que ele estava planejando realizar com esse armamento e com esses explosivos na região do aeroporto internacional aqui da capital federal. Vamos acompanhar. Bem, Bruno, além disso, a gente tem também a informação de que Rodrigo Pacheco se manifestou há pouco nas redes sociais sobre esse assunto, né? O que ele disse? Exatamente, Cátia, essa fala do atual presidente do Senado, que busca, inclusive, uma reeleição à frente da mesa diretora, é uma tentativa de acalmar os ânimos, né? Eu até fiz um rascunho do que ele disse. Ele disse que não há espaço em atos como esse, né? Que acontece, atos análogos como uma tentativa de explosão de um caminhão de combustíveis, usando e realmente conseguiu que as forças de segurança abortasse esse planejamento do empresário no qual acabamos de falar. Ele disse que as eleições se findaram com a escolha livre e consciente do presidente eleito, que tomará posse no dia 1º de janeiro, e voltou a falar sobre essa harmonia entre ambos os lados, de continuar seguindo em frente. A gente relembra que essa não é a fala número 1 do presidente Rodrigo Pacheco. Ele sempre volta a falar sobre o Senado, o Congresso ser o guardião da democracia, sobre essa harmonia entre os ministros do STF, governo federal, o Congresso também, e ele é muito cobrado, né? Ao mesmo tempo, através de apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro, já que ele nunca se manifestou sobre os convites que foram realizados aos ministros do STF, sendo mais específico ao ministro Alexandre de Moraes, que ele comparecesse lá ao Senado, ao Congresso, para que pudesse explicar um pouco mais sobre as eleições, sobre o sistema eleitoral. E, ao mesmo tempo, sempre que tem algum ato como esse, um tipo de operação, ele rapidamente responde, como respondeu agora também diante dessa operação, que conseguiram localizar, encontrar esse material, esse armamento, como reforcei, o investimento, segundo o empresário, um pouco mais de R$160 mil. Uma história e continua repercutindo, ele que não foi liberado na audiência de custódia, ainda com a sua advogada alegando que ele tinha a sua história anterior, a sua vida muito organizada, muito limpa, e que não tinha nenhuma consequência anterior, nenhum tipo de ato semelhante, e ainda assim não conseguiram a soltura do empresário, que segue fechado ainda. A gente vai aguardar os recursos que serão apresentados à justiça na tentativa de que ele seja liberado, viu, Cátia? Pois é, como o Bruno disse, o empresário George Washington participou da audiência, passou pela audiência de custódia. A gente tem um trecho da fala dele, vamos ouvir. Na delegacia, a única coisa que eu relatei ao delegado, e ele colocou no autos, sempre colocou 2 vezes que eu estava contra o nome Lula, eleições de Lula. Eu pedi para ele retirar, ele se chateou comigo. Nós estamos num ato, não é eleições de Lula, foram eleições que aconteceu no Brasil. Tá, mas aí depois que, só um minutinho, depois que ele pediu para o senhor pediu para tirar e ele não tirou, aí ele teve alguma coisa, como foi?
Ele chegou a falar um pouco alto lá dentro, tinha um delegado federal lá junto, chegou a falar um pouco alto, não sei porquê, que ele estava falando até legal comigo. E ele colocou também o nome do presidente Bolsonaro, que eu também pedi para ele retirar, mas acredito que ele não retirou. A gente tem também a fala do promotor Arnaldo Carvalho, que pediu a prisão preventiva do empresário. Vamos ouvir. Excelência, diante do relatado pelo Jorge aqui em audiência de custódia, o Ministério Público entende que a prisão em flagrante ocorreu de forma regular, observando os ditames legais. Por essa razão, requer a homologação do presente ato. Com relação à manutenção de sua segregação, o preso aqui em audiência, ele foi flagrado com uma grande quantidade de arma de fogo, com artefato explosivo e após supostas práticas de atos de terrorismo. Dessa forma, conforme ele próprio admitiu em delegacia, ele foi preso com mais de 1.000 munições, com 5 bananas de dinamite e teria gasto mais de R$160 mil em armas de fogo. Isso tudo, relatando a gravidade dos fatos, se observa diante do relatado por ele que ele teria trazido essas armas de fogo, essas munições, do Pará de caminhonete até o Distrito Federal, com a pretensão de provocar a intervenção das Forças Armadas e cogitando, inclusive, a explosão de bombas no aeroporto, que é um local de trânsito de milhares de pessoas, e também cogitou explodir bombas em subestação de energia, especificamente localizada em Taguatinga, demonstrando de forma inequívoca a necessidade de sua segregação. E, além disso, cabe destacar também que, conforme o próprio Jorge informou em delegacia, ele estava há mais de um mês em frente ao quartel-general do Distrito Federal, e lá ele teria se inserido numa engenharia criminosa, em que ele teria encomendado e recebido, inclusive, artefatos para a confecção de bomba. Diante disso, se mostra que uma trivialidade muito grande com que o preso lida com questões tão graves, radicais e lesivas. E isso demonstra que, de forma inequívoca, que a sociedade, não cabe à sociedade suportar o ônus de sua liberdade. Agora a gente tem o trecho da juíza Acácia Soares, quando ela converte a prisão em flagrante em preventiva. Vamos acompanhar. Bem, analisando primeiramente em relação ao auto de prisão em flagrante, analisando, verifico que estão presentes todos os requisitos legais, razão pela qual eu procedo à sua homologação. Com relação ao pedido de prisão, ainda que seja alegado pela defesa que o autuado possui bons antecedentes, verifico que foi um crime de extrema gravidade em concreto, especialmente pela quantidade de munições apreendidas e o risco que a coletividade já foi colocada em relação à situação trazida nos autos. Então, em razão disso, aliada a esse fato, ainda há a questão do autuado não residir no Distrito Federal, o que tornaria mais difícil a conclusão da instrução processual, com o acusado em liberdade. Assim, eu converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.